nos prova nas coisas mais gostosas, irmãos, que Ele nos deu para viver. Por exemplo, na família, Deus nos prova na família. Há problemas familiares. No casamento, Deus nos prova com problemas no casamento. Os problemas, eles são inevitáveis. E Jesus deixou isso claro quando disse para os apóstolos que eles teriam no mundo aflições. Então nós não estamos imunes a críticas, a frustrações, a decepção, a dor física, a dor emocional, a doenças e eventualmente a morte, como esses irmãos aqui, que morriam perseguidos e martirizados. Então a fé de uma pessoa, se é genuína, ela será provada nesses momentos mais difíceis, que são as provações que Deus nos permita viver. Então, meus irmãos, o que a provação faz? Ela prova a nossa fé a tal ponto para nós analisarmos se ela de fato é verdadeira. Para nós não cairmos no auto-engano, na autojustiça. Então, é a maneira, irmãos, de nós identificarmos uma fé verdadeira. Hoje, o problema que nós enfrentamos na igreja é a fé nominal. Pessoas que se dizem cristãs. Elas dizem servir a Jesus, mas na verdade elas são leais aos seus prazeres, aos seus interesses e ao seu dinheiro. Elas não são leais a Jesus. Elas estão perfiladas dentro da igreja. Elas se identificam como evangélicas. A Gretchen diz que é evangélica. Então, mas a fé é nominal. Qual é a maneira da fé ser purificada? É por meio de provações. Nenhum cristão nominal no primeiro século morreria por Cristo. Nenhum deles. Somente aqueles que tivessem uma fé genuína. A fé nominal, ela não suporta ser provada. Não suporta. Ela abandona o objeto da sua fé. A fé nominal é queimada pelo fogo da provação. Somente a fé verdadeira em Cristo triunfa sobre as provações. E eu quero falar sobre isso agora. Ontem à noite nós falamos como enfrentar as provações. E agora nós vamos adentrar mais aos tesouros desse texto da Escritura e aprender como triunfar sobre as provações. Somente a fé genuína triunfa sobre as provações. Como nós vamos triunfar sobre as provações? Em primeiro lugar, com uma atitude alegre. Com uma atitude alegre. E aí nós vamos explorar melhor esse verso que eu apenas mencionei ontem. Meus irmãos, verso 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A palavra mais importante do texto é essa, tende por motivo de toda alegria. Aqui, o tende, na verdade, no grego é considerar. Considere toda a alegria quando vocês passarem por várias provações. Era um termo usado na contabilidade, na época, que tinha a ver com avaliar. Faça uma avaliação. Faça as contas. Calcule o preço e o custo de servir a Jesus. Então, considere toda a alegria depois de você calcular. E viva isso, triunfe sobre as provações da sua vida com toda essa alegria. Veja que o verbo aqui considerar, que foi traduzido pelo menos na atualizada como tende, na verdade é considere, ele está no imperativo. É uma ordem que Tiago está dando. Por que é uma ordem, irmãos? Porque a alegria não é a resposta natural aos problemas. A resposta natural às provações é murmurar, reclamar. É isso que o velho Adão e a velha Eva fazem em nós. A nossa natureza pecaminosa. Diante de um problema, de uma dificuldade, nós reclamamos, porque é a nossa inclinação natural. Os cristãos aqui são colocados sob uma ordem divina, de que eles deveriam não ter pouca alegria,
é toda a alegria. Quando passarem por provações. E esse toda a alegria aqui é a alegria pura, alegria sem mistura, alegria completa. Não se trata, obviamente, de um masoquismo religioso. Ninguém gosta de sofrer. Sofrer não é fácil. O que o texto está nos dizendo, irmãos, é que nós precisamos ter uma sincera confiança na bondade e nas promessas do Senhor. Eu não posso duvidar que Deus é bom quando eu estou submetido a sofrimento, a dor, a perdas. Por isso que eu devo não somente agir com alegria. A ideia aqui não é agir com alegria, mas é ser verdadeiramente alegre. Não é aparentar alegria. Olha como é muito mais difícil. Você está enfrentando uma dificuldade e não é você, por causa do testemunho, por causa de Jesus, eu vou aparentar alegria, mas eu estou por dentro destruído, acabado, periclitante. Não estou confiante, mas eu tenho que parecer ser alegre. Não, o texto está dizendo, não pareça, seja. Seja alegre. Porque você serve a um Deus vivo, que domina sobre todas as coisas e que já disse qual é o final. O final de toda essa história, o final de toda a queda que nós tivemos. E o final está lá em Apocalipse, que o Cordeiro e a sua igreja são vitoriosos. Deus é tão bom, irmãos, que Ele já nos deu o final de tudo isso. Então eu tenho que olhar para isso e manifestar confiança alegre no Senhor. Quando a fé, irmãos, em Jesus é verdadeira, Tiago está dizendo que nem mesmo o pior dos problemas podem ser motivo de murmuração na nossa vida. Pelo contrário, tem que ser motivo de alegria quando eu estou sendo provado da maneira certa. Pedro até diz, se você está sofrendo porque você se mete na vida alheia, não confunda isso com provação que vem de Deus, não. Aí você realmente tem que sofrer essas consequências. Mas aqui nós estamos tratando daquilo que Deus nos permite viver e que é inevitável. É por isso que aqui aparece um artigo, o tende por motivos ou passardes. Mas no grego não é o. Nós temos aqui, na verdade, quando passardes. E está no subjuntivo, porque ele traz uma ideia, não de uma possibilidade, mas de uma inevitabilidade. É inevitável passarmos por provações. E aí a nossa atitude tem que ser essa, meus irmãos, de reagirmos a essas provações com atitude alegre. Você está murmurando, você está reclamando, não é a maneira cristocêntrica. Houve um dos missionários, que temos história, foi um dos que mais sofreu no campo missionário. Ele se chama Adoniran Judson, se chamava. Adoniran, ele foi para Birmânia, trabalhar com os birmaneses. E ele chegou lá sem conhecer idioma, sem nada, levou sua família. E a primeira coisa que ele fez foi tratar de aprender o idioma. Quando ele na Birmânia. Lá ele perdeu sua esposa, 2 filhos, foi perseguido, foi preso por 2 vezes, torturado, fizeram ele caminhar sobre brasas acesas. Várias vezes a pele do seu pé foi queimada, que foi retirada, ficou na carne viva. Penduraram ele de cabeça para baixo, colocavam o rosto dele em contato com o solo. O rosto dele foi desfigurado, ratos iam comer a pele do seu rosto, jogaram vermes no seu rosto para atormentá-lo, tocaram fogo na sua casa. 18 anos ele trabalhando na tradução
do Novo Testamento para o birmanês, tocaram fogo na sua casa, queimou todo o seu trabalho, de 18 anos, até que um dia, chegaram 2 senhores do interior, e dizendo: Adoniran, nós conhecemos a Jesus e queríamos aprender mais. E sabemos que você é cristão, e você pode nos ensinar. E ele: mas como que vocês conheceram? Alguém encontrou um folheto, estava muito mal escrito, mas deu para entender quem é Jesus. E foram falando um para o outro, e chegamos até você. Você pode nos ensinar? E ele foi lá, e já tinha 20 pessoas que reconheciam Jesus como seu Senhor. A agência missionária de Adoniran escreveu: está vendo, agora nós entendemos porque Deus te deixou por tanto tempo na Birmânia, porque você sofreu tanto. E ele disse: mas não se animem muito, porque eu acho que eles não são cristãos verdadeiros. Acho que eles ainda precisam aprender muito. Ele continuou trabalhando, meus irmãos, sem nunca reclamar, sem nunca murmurar. Veja bem, tudo o que ele passou, sua casa incendiada, sua esposa morta, 2 filhos mortos, tortura. Poucos resultados depois de tanto tempo, e aquele homem perseverou e sempre manifestou a alegria de servir a Jesus e mais de sofrer por Jesus. Essa é a atitude daquele que tem uma fé verdadeira no Senhor. Se você olhar para a sua adversidade assim, você perceberá que a adversidade empurrará você até os pés de Cristo. E que é motivo de você dar graças ao Senhor. Em tudo, dai graças ao Senhor, é o que a Bíblia diz. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu sei, irmãos, que eu estou falando de algo muito difícil. E que não é possível de nós vivermos sem Jesus, sem a graça de Deus. Mas a Bíblia não nos daria esse imperativo de nós sermos alegres por todas as provações que nós passamos. Ela não nos daria se nós não fôssemos capazes de viver. Porque as provações são muitas, mas a graça de Deus também é abundante. E a graça de Deus nos capacita a vivermos isso. Então, quem valoriza, meus irmãos, coisas materiais, coisas físicas, não pode viver essa verdade de passar pelas provações de maneira alegre. Os nossos valores são definidos por isso. Se eu tenho a perspectiva celestial das coisas, o que define as nossas avaliações? São os nossos valores. Se eu valorizo mais o conforto do que o caráter, a tribulação será perturbadora para a minha vida. E como nós idolatramos uma vida confortável. Como nós idolatramos a comodidade. Como nós idolatramos o prazer de qualquer nível. Às vezes você ficar sem fazer nada, inerte, preguiçosamente, é prazeroso. E nós gostamos disso. Eu estava lendo uma pesquisa que eu achei muito interessante, que cachorro obeso é cachorro que não tem pulga. Porque ele fica lá, lento, não tem pulga, não se coça, não se move, fica deitado, bocejando. Aí eu pensei, um monte de crente assim, né? Deus manda pulga. Às vezes a gente precisa de uma pulga, algo que tire a paz, para você orar. Algo que tire você da comodidade, para você discipular alguém, para você ir até as Escrituras. Meus irmãos, qual é a sua perspectiva da vida? Ela é celestial ou ela é humana? O que vai definir os meus valores, as minhas avaliações, é a perspectiva que eu tenho. E se Cristo de fato for o centro da minha vida, é a maneira como eu vou olhar para tudo o que acontecer comigo, seja o que for. Porque Jesus é o centro da sua vida. Aí as provações não serão perturbadoras. Sim, elas serão dolorosas. Sim, você vai chorar.
mas também você vai orar. Um colega meu que é pastor, ele tem um filhinho de 4 anos, e o filho dele gosta de levar carrinhos para a igreja. E aí ele chega na igreja e fica brincando nos bancos, fazendo barulho. E aí o pastor falou para o filho, olha, não faça mais isso, meu filho, porque eu estou sem paciência já, e eu vou pegar você e vou te dar umas palmadas lá no fundo da igreja, se você fizer isso. E o menino não ouviu o pai, e ele estava falando sério. E ele escondeu os carrinhos no bolso e foi para a igreja. Quando o pai começou a pregar, ele tirou os carrinhos e começou a brincar. Aí o pai deixou o microfone, pegou o menino no colo. A igreja não entendeu. Todo mundo olhando para aquilo. E ele começou a ir para o fundo, todo mundo olhando para o menino olhando para todo mundo, e o menino disse assim, irmãos, orem por mim. Olha o que a aflição faz. Faz uma criança orar. Então não dá para você desperdiçar nada, irmãos, que vem para a sua vida. Às vezes é um casamento com problemas que faz você orar. Às vezes é o desemprego que faz você orar. Às vezes é a doença que faz você perceber o quanto você é frágil, o quanto você é pequeno e como você precisa de Deus. Por isso que o texto está dizendo, sejam alegres quando vocês virem provações na vossa vida. Olhem com os olhos da fé. Mas há outra atitude aqui no texto, para nós triunfarmos sobre as provações. Além de uma atitude alegre, com uma mente esclarecida. Devemos passar pelas provações com uma mente esclarecida. Olha aqui o verso 3, como começa Tiago. Sabendo. Isso é um processo racional. Que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabendo aqui o verbo é gnosco, de conhecer. Uma mente esclarecida que tem plena compreensão de algo. Irmãos, é assim que nós devemos passar pelas provações. Nós temos que ter plena compreensão de que há um propósito. Deus não faria isso em vão. Deus não joga dados, irmãos. Deus não tem plano B. Será que você crê assim na soberania de Deus? Porque é isso que vai alavancar a sua vida. É isso que vai fazer você estar firme nas piores tempestades temporais. Será que Deus só é soberano quando tudo está bem? Será que Deus é bom só quando tudo está bem? Tem alguns crentes que acham que Jesus morreu na cruz para eles serem bonitos, jovens e ricos. Não é o evangelho de Cristo. Sabe, Deus não quer ser um refrigério de final de semana na sua vida. Deus não é Lexotan, não. Calmante. A visão de Deus que você tem vai determinar a visão de tudo mais na sua vida. Se Deus for grande, nada será grande na sua vida. Nenhum amor, nenhum romance, nenhuma paixão, nenhum prazer, nenhuma provação será maior que Deus. Então, como cristãos, nós sabemos, por experiência própria, que a provação tem um propósito. É preciso ter essa mente esclarecida, irmãos. Porque é isso que nos vai fazer triunfar altaneiramente sobre as provações da nossa vida. Nós não aprendemos sobre maturidade e perseverança lendo livros, vendo filmes, ouvindo palestras. Nós aprendemos que a provação nos traz perseverança passando por elas.
Então, depois de um percurso de sofrimento, de aflição, de testes, nós descobrimos que a nossa confiança, ela não apenas está intacta em Deus, mas ela ficou mais forte ainda. Ou vamos saber que a nossa fé é palha, não é? Quando o fogo ardente da provação vier sobre nós, nós vamos saber se a nossa fé ela está confirmada. Olha aí o que Tiago diz. Uma vez confirmada. A palavra, na verdade, é aprovada. Uma vez aprovada a nossa fé, então Deus nos prova para nos aprovar. É Ele que dá a declaração da autenticidade da nossa fé depois de um percurso de sofrimento e de dor. Tem como, irmãos? Tem como treinar a nossa fé? Tem como saber se a nossa fé é genuína na bonança? Não tem. O que faz um bom marinheiro? É o mar calmo? Que marinheiro é esse que o mar é calmo, tranquilo, dá para nadar? Não, é um mar violento. É um mar tenebroso. É um mar escuro, perigoso. É isso que faz um marinheiro. O que faz um cristão? Autêntico, genuíno. É a vida boa? Não, irmãos. Não é a vida boa. É isso que nos faz ter perseverança. Eu falei com vocês que essa perseverança significa resistência. Nós precisamos ter em mente esse processo de Deus. Provação que aprova a fé e que a faz ser resistente. Então, como é que eu triunfo sobre as provações? Com a mente esclarecida. Eu sei dessas coisas. Eu sei quem é Deus. Ah, pastor, mas acabou meu casamento. Eu sei quem é Deus. Ah, mas eu estou com um diagnóstico terrível. Eu sei quem é Deus. Sabemos. Diz o texto. Mente esclarecida. Eu estava ouvindo de uma mãe com um filho de 4 anos com câncer. E o câncer é terminal. 4 anos. E ela vive mais no hospital que em casa com o menino. Se o câncer já é uma coisa horrível, imagina numa criança. E um dia ela me dizia que foi no quarto e o menininho falou assim com ela: mamãe, eu sei que eu vou morrer. 4 anos, que mente esclarecida. Eu sei que eu vou morrer. Morrer dói? Perguntou para sua mãe. Ela não conteve, saiu para fora para chorar. Aí voltou quando estava calma. Ela disse: filho, você se lembra quando você dormia lá na sala, no sofá? E o seu pai, com os braços fortes que ele tem, pegava você, levava para o quarto e colocava na cama? Lembro, mamãe. Você nem via, filho. Quando você acordava, no outro dia, pela manhã, você estava na cama. Filho, quem tem Jesus, morrer não dói. Deus vai pegar você e vai te levar para o seu lar. E quando você despertar, você vai estar com Ele. Que provação. Que mente esclarecida. Que Deus possa produzir isso, irmãos, na nossa vida. Sabe por quê? O que a gente tem crente aí de meia boca, meia tigela, que qualquer coisa abandona, qualquer coisa vira as costas. Um povo mimizento. Está acostumado a só ouvir coaching. Você pode, você é capaz, você é o cara. Gostam só de alta ajuda, não ajuda ninguém, só quem vende o livro. Ninguém chega lá em cima por alta ajuda. Pega esses livros aí que você tem de alta ajuda e toca fogo nisso. Sabe do que a gente precisa? Da ajuda do alto. Olha a ajuda do alto aqui.
que não engana ninguém. Saibam que virão provações para provar a fé de vocês, para fazê-la resistente. Isso, irmãos, é mente esclarecida. Nós vamos passar pelas dificuldades e o resultado será paciência e caráter em nós, e devemos estar cientes disso, e não há substituto para uma mente esclarecida. Satanás não pode derrotar um crente que tem uma mente esclarecida na Escritura. Mas além de atitude alegre e de mente esclarecida, qual a outra atitude para triunfarmos sobre as provações? Com uma vida íntegra. Vida íntegra. Verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perfeito aqui não é perfeição moral, espiritual ou impecabilidade, não é isso. Perfeito aqui é algo completo, totalmente desenvolvido ou em processo de desenvolvimento. Por isso que as ideias aqui se complementam nesse versículo. A perseverança deve ter ação completa. Ele está falando de algo completo. Para você ser perfeito, completo, íntegro, completo. A integridade é algo integral. Mais à frente, Tiago vai falar do homem dobre. Tem dobre ânimo. Ou seja, que tem caráter fissurado. Caráter dividido. Que não é completo. Mas aqui ele está dizendo que devemos ter vida íntegra quando passarmos por provações. Aí, para complementar a sua ideia, veja a ideia de completude, em nada deficientes. Então, veja que ação completa, perfeito, íntegro e em nada indicam isso. Algo completo, algo que está em desenvolvimento. Não significa que somos incapazes de pecar, de errar, de murmurar. Tanto é que mais à frente ele vai falar do mau uso da língua, e um do mau uso é a murmuração, e ele diz assim, que todos nós tropeçamos no falar. E como nós pecamos no falar. Mas aqui ele está dizendo isso, que nós triunfaremos sobre as nossas provações com integridade. O objetivo de Deus, irmãos, para a nossa vida é a integridade. Você não pode manter a integridade na sua vida sem andar com o Senhor. E se há um momento que nós devemos ser íntegros, é na hora de ser provado. Esse é o momento que vai exigir de nós muita integridade. Nunca se considere acima das tentações. Nunca se considere, porque no meio da provação vem a tentação. Vem a tentação de você falar, vou chutar o balde. Já está tudo dando errado na minha vida. Eu vou chutar o balde, eu vou cair no mundão mesmo. Vou provar o que eu nunca provei. Vou deixar a igreja. E aí o que Tiago está dizendo? Isso é falta de integridade. Então não pense que você está acima das tentações, não se engane. Muitas pessoas dizem, isso não vai acontecer comigo. Isso não é íntegro. Isso não é de alguém completo no Senhor. Nós precisamos estar conscientes do quanto somos vulneráveis. E a primeira atitude deve ser de humildade. E você deve dizer isso, que você é vulnerável. Você tem que pedir para Deus, para proteger você da queda. Quando você estiver sendo tentado, sendo provado, porque nenhum de nós é invulnerável. Na manhã que eu me levanto e digo, eu venci esse problema, você está sendo derrotado por ele.
É como aquela pessoa que acha que nunca vai ser roubada. Sabe, isso não vai acontecer comigo. Ela não tranca as portas. Ela não guarda os seus bens, não fecha a janela. E sabe quem é que vai ser roubado? O cara que acha que nunca vai ser roubado. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que qualquer coisa, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não confie em você. Desconfie de você. E no momento, irmãos, de dificuldades, no momento de provação ou de tentação, nós somos levados a negociar os nossos valores, a tergiversar o Evangelho. E quando se trata de valores, não importa se é 1 centavo ou se é 1 milhão. Não importa. Se é 1 centavo ou se é 1 milhão. Se tem a ver com valores, com integridade, para Deus é a mesma coisa. Somos tentados à auto-vitimização. Por que comigo? Por que só acontece comigo? É assim que nós devemos passar pelas provações da nossa vida, com vida íntegra. Mas eu quero encerrar a reflexão dessa manhã falando sobre Policarpo. Policarpo, ele foi discípulo do apóstolo João. Ele sucedeu João, o apóstolo, depois que morreu na ilha de Patmos. E era um tempo de perseguição no Império Romano. E os membros da igreja disseram a Policarpo para ele ir embora, ir para a fazenda. Porque logo, logo os oficiais do imperador iriam atrás dele. Ele era o pastor da igreja. E ele foi para uma fazenda de um membro da igreja. Ficou lá por umas semanas. Mas chegaram lá os oficiais, os soldados de Faraó, de Nero. E quando chegaram, Policarpo estava orando. Eles se constrangeram de prender Policarpo de joelhos orando. E esperaram. Ele orou por 4 horas. E eles esperaram. Policarpo se levantou e disse: eu já sei, vocês vieram me prender. E eles sim. E levaram Policarpo. Como Nero era um insano, um louco, Nero incendiava os cristãos. Ele tinha um jardim e ele fazia piras no jardim, queimava os cristãos para ele ficar andando, passeando à noite, vendo o seu jardim, os cristãos pegando fogo. Nero mandou que jogassem azeite quente em Policarpo e tocassem fogo nele, se ele não negasse a Jesus. E antes de começarem a tortura, um soldado se aproximou e disse: Policarpo, você nega a Jesus e afirma que Nero é o Senhor? E ele disse: eu já vivi 86 anos. Ele tinha 86 anos. Servi ao meu Senhor por 86 anos, e ele nunca me negou, porque eu haveria de negar o meu Senhor e Rei. E jogaram óleo quente nele. Tocaram fogo em Policarpo. E Nero achava que com isso iria impedir o avanço da igreja. Mas pelo contrário, quando os membros da igreja de Policarpo ouviram ele falar aquilo, ouviram ele afirmar sua fé em Jesus, eles se encheram de mais coragem, de mais alegria, de mais força para continuarem a pregar o evangelho. E triunfaram sobre o martírio, o sofrimento, sobre as provações. Uma fé, irmãos, falsa, nominal, superficial, não resiste isso. Ela não resiste às provações. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela tem uma atitude alegre. Ela tem uma mente esclarecida. Ela sabe quem é Deus, que Deus está no controle e que tudo vai terminar bem. Por mais difícil, por mais que o panorama esteja obscuro, mas nós sabemos. Essa fé nos leva a uma vida íntegra.
no dia do arroxo, no dia da dor, nós permaneceremos íntegros e não negaremos o nosso Senhor. Porque é muito bom, irmãos. É muito bom estar aqui, provando de tudo, vivendo de todas as benesses que o Egito dá, suas cebolas, seus temperos. É muito bom não ir para o deserto. Só que é no deserto que a Bíblia diz que Deus vê o que está no nosso coração. É no deserto que nós vamos saber se a nossa fé é verdadeira ou não. Então, que você triunfe sobre suas tribulações, sobre suas provações dessa maneira. Com alegria, mente esclarecida, integridade. À noite a gente continua com o versículo 5, porque se você acha que já arrochou muito, aperta o cinto. Só estou na metade. Tiago arrocha muito mais. O que eu quero mostrar para você é isso. Seguir Jesus, irmãos, não é isso que a gente está vendo aí, não. Esse evangelho aí vazio de Jesus, vazio de cruz, é um falso evangelho. O evangelho de Cristo, irmãos, é muito mais profundo. Exige muito mais de nós. Muito mais. Nós não estamos dando tudo. Infelizmente. Sabe? O crescimento evangélico, isso nada me atrai da igreja brasileira. Eu acho que o juízo está nisso. Crescendo sem critério. Crescendo de qualquer jeito. E o que cresce de qualquer jeito é câncer. É cancerígeno. É mortal. O chamado de Cristo, irmãos, ele é glorioso. Mas é o chamado para pegar a sua cruz e segui-lo. Não é para pegar prosperidade, não é para você viver bem materialmente. Não. Eu vejo hoje na igreja muitas medalhas, muitas coroas e poucas cicatrizes. E o caminho de Cristo é o caminho do sofrimento. Mas é o caminho do triunfo também. Então que Deus prove a nossa fé. Nós ficamos aí, o pessoal preocupado, vai aprovar as leis de homossexualismo, não vai poder falar, vai ser liberado. Tem que aprovar mesmo, deixa aprovar. Isso aí é para purificar a igreja do Senhor. Os pastores serão presos, que sejam. Aí nós saberemos quem são os pastores. Porque a igreja primitiva, ela cresceu quando os apóstolos eram presos. E ela crescia. Prendiam e ela crescia. Prendiam e ela avançava. Os pastores sofrendo e a igreja avançando. Os pastores morrendo e a igreja avançando. É o método de Deus. Então, que aconteça. Que o Senhor nos mande o que Ele quiser mandar. Porque o que vier da mão dEle, tá bom, irmãos. O que vem das mãos de Deus é bom. Nunca duvide disso. Então vamos orar, curve sua cabeça. Examine a sua fé. Como está a sua fé? Essa pergunta você tem que fazer para você. Você consegue se alegrar diante das suas provações? Você tem convicção, você tem mente esclarecida, você sabe quem é Deus. Você não duvida do amor de Deus. Mesmo quando enterra parente. Mesmo quando tem uma doença grave. Mesmo quando você não tem aquilo que você quer. Você sabe quem é Deus. E você é íntegro quando passa por provação? Como é a sua fé, meu irmão? Genuína ou nominal? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é poderosa, que é inerrante, eficaz. E ela chega onde o pregador não pode chegar. Eu só vejo rostos aqui, mas o Senhor vê corações. Ó Deus, e a Tua palavra poderosa, chegando no recôndito do nosso ser. Certamente ela não nos fará permanecer os mesmos. Senhor, que esse retiro, esse tempo aqui,
de reflexão sobre as provações da vida, a maturidade, não seja desperdiçado por ninguém, Senhor. Seja um tempo de real e profunda mudança em nós e no nosso caráter. Que saiamos daqui mais arraigados na soberania do Senhor, para que diante de todos os temporais, ó Deus, não possamos jamais perder de vista o Senhor. Que o Senhor está conosco e que uma fé verdadeira não naufraga, uma fé verdadeira não sucumbe. Senhor, dá-nos esta fé, opera essa fé em nós, que o Teu Santo Espírito nesses dias possa trabalhar em nós, Senhor, profundamente, produzindo esta fé. Nós oramos por todos os jovens, todos que aqui estão, e pedindo a Deus que eles triunfem sobre as provações de suas vidas com alegria, com mente esclarecida, com integridade. Abençoa, ó Deus, a nossa vida em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado. Sempre uma alegria. Obrigado, pastor. Tem um cântico no nosso folheto que tem como título Tudo para mim tu és. Força me dás se fraco estou, luz a brilhar se escuro for. Tudo para mim tu és. Joia preciosa encontrei, outro igual jamais verei. Tudo para mim tu és. Cristo, Cordeiro de Deus, digno é o teu nome. Jesus é digno do nosso sofrimento, da nossa fidelidade, da nossa honra, do nosso amor. Vamos cantar. Fiquemos de pé. Com esse mesmo ambiente de adoração, de reflexão, logo após ouvir esta palavra, reflita sobre isso e traga essa mensagem plenamente ao seu coração, como foi já mencionado em oração. Esse tempo, hoje aqui, amanhã, seja tempo de transformação para a vida de você jovem, você adulto que está entre nós também. Vamos cantar.
antes de devolver a palavra para quem vai seguir, aproveitar hoje pela manhã e conhecer um pouquinho o pastor Fábio. E nós vamos conhecer primeiro um pouquinho das suas ideias, pelo menos um pouquinho daquilo que ele tem na sua percepção pastoral compreendido e entendido. Para isso eu vou convidar os líderes das mocidades locais que estão aqui. Tem alguém representando o remanso? Tem um grupo de remanso que foi de chegar hoje, né? Já chegaram não, né? Chegaram? Ok. Quem mais, além da irmã? Era um grupo de 9? 8, não sei quantos. Pessoal de remanso, deixa eu ver. Levanta a mão. Mas tem mais para chegar, não tem? Ou não? Tem. Okay. Quem é de vocês que quer representar o grupo lá para fazer uma pergunta aqui? Quem quer ser interrogado? Casa Nova, Jardim Amazonas, Congregação Alto da Boa Vista, Vila Eduardo, Juazeiro. Por favor, os líderes, pode chegar aqui à frente, os líderes dessas mocidades, desses jovens locais. Aqui, irmão Jairo, Jardim Amazonas está aqui, Vila Eduardo está aqui, Esperança está aqui, Casa Nova, irmão Rony está ali, Sobradinho, esqueci, Sobradinho. Bem-aventurado, aventurada. Pode chegar. Então, eu vou dar oportunidade, à medida que alguém for perguntando, eu não combinei, ok? Então, aqui tudo no improviso, tá? À medida que alguém perguntar, aí se for a pergunta que você estava imaginando, você tem duas opções. Não, essa era a pergunta que eu ia fazer, eu estou satisfeito. Ou você pode bolar uma outra pergunta, ok? Mas a ideia é basicamente, a partir da experiência que vocês têm tido sobre a convivência no meio jovem da sua comunidade local, que tipo de perguntas você poderia fazer ao pastor preletor que está entre nós sobre a temática tentação, provisões ou provações e tentações da vida do jovem, o que diz respeito a construir uma mocidade, uma juventude firme na igreja, na palavra. E você pode ficar muito à vontade com o tipo de pergunta que você queira fazer. Pastor Fábio, pode chegar aqui um pouco? Depois a gente vai fazer algumas perguntas específicas a respeito da caminhada do pastor, da sua fé, sua conversão. Mas basicamente aqui vamos usar esse momento instrutivo para que a gente tenha uma percepção basicamente daquilo que está acontecendo no meio das nossas igrejas. Quem é o primeiro que vai fazer? Irmão Jairo. Bom dia, pastor. Qual foi, aproveitando o tema, qual foi uma aprovação durante esse período de ministério pastoral? Isso aqui já é uma aprovação, né? Já fui colocado na fornalha sem aviso prévio. O ministério pastoral, ele é feito de provações. Eu não acredito em pastores que não sofrem. E quando a gente vai para a Escritura é claro. Paulo fala, ele usa termos de sofrimento. Ele fala, por exemplo, que sofreu dores de parto. Então as parturientes sabem o que é isso. Era o que ele sentia, dores de parto pelas suas ovelhas. Então, assim, dizer qual é o maior momento que eu tive de provação, eu acho que os maiores momentos que a gente passa é a tentação de você querer chutar o balde, de você desistir. Moisés teve isso, né? Moisés chegou para Deus e foi muito honesto e falou: Deus, eu não parei esse povo, não é nada meu, não quero mais mexer com isso. E eu lembro que eu estava no seminário e eu cheguei a esse momento, eu falei: não, eu não vou, eu vou fazer um concurso, e o meu seminário foi regime de internato, eu vou fazer um concurso, eu não vou mexer com isso não, longe da família. Os 2 primeiros anos de seminário eu era solteiro, não era casado. E eu estava no 2º ano já pensando em desistir. E aí eu lembro que eu estava atravessando a rua para ir para a aula, né? Meio amargurado, com raiva, não queria nem estudar naquele dia. E aí um colega passou por mim e falou assim: Fábio, você já tem jeito de pastor.
você tem vocação. Você tem noção disso, né? Eu não tinha falado nada com ele, não tinha. E aquilo pesou em mim, eu falei, eu vou ter que mudar a minha atitude e voltar. Então, constantemente, eu acho que a maior provação que um pastor passa é isso, ele enfrenta um problema na igreja, vou embora. Vou deixar a igreja. Ele enfrenta um problema com o irmão e fala, esse irmão aí eu vou até usar Paulo, né? Vou entregar para Satanás, para ver se ele se converte. São as maiores tentações, eu acho, do ministério, né? É o pastor ter a paciência de sofrer, de ser provado a sua fé, ser provado o seu ministério, né? E eu prego isso aqui, eu prego com muito temor, irmãos. Falar da soberania de Deus não é fácil, porque o dia que Deus quiser me testar, né? O dia que você falou tanto, agora você vai viver. Vou matar seu filho. Deus pode fazer isso. Ou vou pôr uma doença aí para você ficar mais crente. E eu tenho que continuar com essa fé, com essa pregação. Então, a tentação nossa é evitar a dor, é evitar o sofrimento, é correr, é abandonar. Eu acho que é mais ou menos. Mas Deus fortalece a gente. Pode ir para a próxima tortura aí. Oi. Como construir um ministério jovem forte na igreja? Boa pergunta. Eu queria chegar nisso, né? Bom, a gente está falando de tentação, de provação. Qual é a maior tentação do jovem? A maior tentação do jovem é quando a serpente chega para ele e diz assim, compromisso com Deus é só lá na frente. Não precisa agora. Assinado serpente. Por quê? Os grandes avivamentos começaram com jovens. Inglaterra, século XVII, 3 jovens orando na universidade, em Oxford. John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. 3 jovens. Eles começaram a ler a Bíblia, a orar na faculdade, eles chamaram aquilo. Aí o pessoal zombava dele, o Clubinho Santo. Você é o bullying, né? O crentão, a crentona. Eles fundaram lá o Clubinho Santo em Oxford. 3 jovens, depois tinha 20, depois tinha 40. E depois um avivamento que varreu a Inglaterra e impediu a Inglaterra de ser banhada pelo sangue da Revolução Francesa. Foi o avivamento com esses 3 jovens. Eles tinham 16, 17 anos. 2 deles se tornaram grandes pregadores, John Wesley e George Whitefield. Então, o que eu quero dizer para vocês? Ministério forte de jovem é com jovem crente. Pode ser 3. Vocês não têm ideia o que Deus faz com 3 crentes. 3 meia boca é nada. Mas 3 crentes, Deus produz um avivamento, irmãos. É só isso que eu peço para os jovens da minha igreja. Só seja crente, meu filho. Não precisa muito. Fica esse negócio. Olha, jovem não é melhor que ninguém. Tem igreja que fica, não, o jovem tem que tratar especial. Que especial? Conversa fiada. Jovem não é melhor que criança, jovem não é melhor que idoso. A pior besteira que fizeram nesse mundo é essa tal de adolescência. A Bíblia não tem adolescente na Bíblia. Tem criança e tem adulto. Criaram essa fase adolescente, aí o cara está com 30 anos e é adolescente. Morando com o pai e com a mãe. Não casa, não. Com 15 anos, minha mãe já ficava assim, vai. Eu casei com 21. Então, hoje os jovens não querem a faculdade, a casa. Aí fica 30, 40 com o papai e com a mamãe. Eu fico vendo umas mães lá, vai levar um menino para se alistar no exército. Eu fico com raiva. Ainda fica lá, moço, não deixa ele não. Meu primo um dia me liga, porque lá na igreja tem gente do exército, aí meu primo me liga, Fábio, tem como você ajudar aí com
com esse irmão do exército para eu não servir. Eu falei, beleza. Desliguei, liguei para o irmão, ó, pode pôr ele para servir. E põe para cuidar de cavalo. Limpar cavalo. As mães vão lá e ficam, oh meu Deus, meu filho vai sofrer. 18 anos. Um mimizento que fica saltando pipa no ventilador. Ó. Por favor, que geração é essa? Minha geração, eu brincava, era de garrafão. Não sei se aqui tem garrafão. A minha alegria era dar porrada. Eu ficava doido pro cara pisar na linha que eu já, ó, eu dava e levava porrada. Não morri. Entendeu? A gente brincava era isso. Ô, seu cabeção, seu bocão, seu dentuço, ninguém morreu. Hoje é bullying, não pode. É tudo sensível. Seja crente. O Ministério de Jovens precisa de jovens crentes. Eu, irmãos, como é que eu comecei na fé? Eu tinha em torno de 14, 15 anos. E minha mãe, ela foi influenciada por um tio meu, presbiteriano, que ela cuidou dele, então ele se converteu, casou na igreja presbiteriana, e ele começou a investir na minha mãe, a evangelizar. Minha mãe é muito matriarcal, e um dia ela chegou em casa e falou assim, ó, arruma todo mundo aí que a gente vai na igreja dos crentes. E aí nós fomos na igreja presbiteriana. E aí isso foi num domingo. Na segunda de manhã, ela chegou e falou assim, de manhã, na hora do café, ela reuniu a família e falou assim, ó, agora todo mundo aqui é crente e é presbiteriano. E eu me converti. Sério? E essa foi a minha conversão. Quem disse que não existe predestinação? É claro que existe. Simplesmente ela falou, agora todo mundo é crente, todo mundo virou crente. Aí o pastor foi lá, fez um discipulado. Com 16 anos eu já liderava a mocidade. Infelizmente esse pastor ele morreu, assassinado, voltando de casa. Foram roubar e bateram nele, enfim, ele morreu. A igreja ficou sem pastor, era um mês de abril. E como eu já tinha 17 anos, estava cuidando da mocidade, um dia o presbítero chegou assim e falou, Fábio, você já fala com a mocidade, domingo não tem pregador e você que vai pregar. Eu falei, o quê? E eu fui e preguei. Na igreja, no culto de domingo à noite, a igreja cheia. E aí os irmãos começaram, rapaz, vai para o ministério, você é pastor. E eu, não, que conversa é essa? Ser pastor, nunca imaginei. E com 17, 18 anos, eu prestei o vestibular para o seminário e fui. Fui para o pastorado. Então, o que eu quero dizer com isso? Não espere. Se comprometa com Deus hoje. Hoje. Que Deus seja o seu maior amor, a sua maior, o que nós cantamos aqui, o seu tesouro, tudo para você. O dia que Deus for tudo para você, você não vai sentir falta de nada. Quando a gente sente, é porque Ele não é tudo ainda. Então é só isso. Seja um crente que o ministério de jovem vai ser bom. Tá bom? Pode? Como influenciar sobre Jesus de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo verdadeira? Sem querer empurrar Jesus, influenciar, tipo, você tem que ser crente, senão você vai para o inferno, mas ao mesmo tempo não fazer esse evangelho mentiroso e leve demais. Fácil e difícil. Só parecer Jesus. Imite Jesus. Quando você for aroma dele, perfume dele, é irresistível, gente. Quando você não vai com a galera, você nada contra a maré, você é íntegro, é coerente, o mundo precisa disso. É disso que eles precisam. De crente, sal e luz. O sal que dá tempero, dá gosto, dá sabor. O que falta é a gente viver a fé de verdade, gente. Então, como que eu vou influenciar? Sendo como Jesus, parecido com Ele. Só isso. Então, o dia que a nossa palavra se casar de fato com a nossa prática, as pessoas elas virão. Bom dia. O senhor recebe muitas queixas de provações de jovens na universidade? E, se sim, como o senhor aconselha esses jovens? Recebo. Brasília é uma cidade universitária.
Em Brasília acontece o seguinte, tem jovem na minha igreja, por exemplo, que fez um concurso para analista legislativo do Senado, ganha 30 mil. Então o moleque, ligo para ele, estou na França, estou não sei onde. Ele acha que não precisa de nada. Então assim, é difícil. O materialismo, né, a fé nominal. O que eu sugiro sempre, nas igrejas que eu vou e lá para os meus jovens, é uma boa formação cristã para você ingressar na universidade, que ela é marxista. As universidades brasileiras são marxistas. E é o pior tipo de marxismo, que é o cultural. O marxismo cultural não é aquele extravagante, não é aquele marxismo hostil, mas ele é subterrâneo, ele vai conquistando você, te enredando, né, de maneira bem sorrateira. Então, às vezes, os jovens não estão preparados. E o que falta? Os jovens se comprometerem com a escola bíblica dominical, para eles serem bem doutrinados. Que é uma dificuldade, né? Os nossos jovens, não sei aqui no meio de vocês, mas eu tenho uma imensa dificuldade de ter os jovens domingo de manhã na igreja. Então, hoje, é um trabalho de discipulado com os jovens. Então, como a gente não tem eles na escola dominical, aos sábados, à noite, às sextas, quando dá e reunir o maior número, nós discipulamos nossos jovens. Então, a reunião de mocidade da minha igreja não é culto, é uma reunião de discipulado, chamada JLC, Jovens que se Lembram do Criador. E hoje nós estamos estudando um livro chamado O Escândalo do Comportamento Evangélico. Eu indico para vocês. O Escândalo do Comportamento Evangélico, de Ronald Sider. É muito bom esse livro. E serve para preparar os jovens para essa realidade universitária. Para eles receberem volume bíblico. Falta isso nos jovens. Volume bíblico na cosmovisão deles. O dia que tiver uma cosmovisão bíblica, as outras cosmovisões você vai saber lidar, rejeitar. Não é? Mas o que falta é isso, um trabalho de discipulado. Mas que hoje, como eu falei, eu retomo ao tema, tratar jovem diferente dos demais é um grande erro. O jovem tem que ser como todo membro da igreja. Né? Então tem igrejas que por causa disso, não, o jovem é diferente, a gente vai perder para o mundo. Aí fazem o quê? Entretenimento com os jovens. Então as reuniões são de entretenimento. As reuniões não são para dar a eles cosmovisão bíblica. Eu mudei isso. Uma coisa que eu tirei, eu estou há 17 anos no ministério, e eu sempre tive pastor de jovem na minha igreja. Já tem 5 anos que eu tirei. Falei, não quero pastor de jovem. Eles ficam pior. Vem o pastor e faz tudo para eles. Aí vai embora, não aconteceu nada. Agora eles têm que tocar o barco. Eu falei, há 5 anos, reuni meu conselho e falei, não quero mais pastor de jovem. Está sendo danoso para os jovens. Eles precisam tocar o barco. E agora eu consegui solidificar uma liderança melhor. Então nós temos uma diretoria que atua mais. E o nosso trabalho hoje com a juventude está focado no discipulado. É o que eu sugiro, entendeu? Para vocês irem aí para o mundo como ovelha. O mundo é selvagem. É selvagem. Certo, bom dia. Algumas pessoas falam que comparar gerações é um pouco complicado. Então, por exemplo, comparar gerações antigas com as gerações atuais. Né? E aqui temos vários jovens. As gerações antigas, digamos assim, nós vemos irmãos na igreja que têm as suas famílias, têm os seus trabalhos, mas continuam servindo ativamente, dão o seu máximo, cansam, porque é normal, são seres humanos. Mas já essa geração mais atual, nós vemos jovens que se intitulam limitados. Eu faço faculdade, eu não posso fazer mais do que isso. Eu estou trabalhando, eu não posso fazer mais do que isso. Então, às vezes, nós vemos dentro das igrejas, isso de uma forma geral, jovens que se limitam a servir ao Senhor dentro da sua igreja, ou em trabalhos missionários, ou em atividades externas. Assim, Deus age da mesma forma. Então, pelo fato de sermos o futuro da igreja, a minha pergunta é bem simples. Qual a visão que o senhor tem de uma igreja futura?
E não sendo uma visão tão boa se continuar nesse caminho, o que fazer para reverter essa situação, se possível? Óbvio que entendemos a vontade de Deus, o agir dele, mas a questão da ação dos jovens, o que os jovens podem fazer para reverter essa situação. Eu não gosto muito de dizer que o jovem é o futuro da igreja, ele é o presente. Ele é o presente. Como eu falei, todas as faixas etárias são importantes. Criança, a gente tem que investir nas crianças. Grande parte do orçamento da minha igreja mensal vai para missões ou para as crianças. Mas, hoje, a juventude, o que eu percebo na juventude? De fato, comparar é complicado, mas eu vi uma juventude no passado mais comprometida. Bem mais comprometida. Hoje, realmente, os jovens eles estão passando por um processo de, não sei, lentidão, né, para as coisas de Deus. Sabe, eles vêm para a igreja com um pé de chumbo, pesado, arrastado. Na hora de ir embora, o pé de chumbo vira pé de pena. Vão embora numa rapidez, que eu falo, nossa, que alegria, hein? Quando eu impetro a bênção, já estão na porta, para ir embora. Então, assim, eu não sei a atmosfera que tem contagiado a juventude, mas eu insisto no discipulado, porque eu tenho jovens que são crentes. Eu tenho um jovem que estuda medicina, que é um curso exigente, não falta um culto, toca na igreja, não falta um ensaio. Sabe, eu falo, moço, como é que você consegue? É porque Jesus é precioso para ele. Então, o que falta no jovem é isso. De fato, essa consciência de que Cristo é o centro da sua vida. A coisa mais difícil é um crente cristocêntrico. É redundante, mas é difícil. Você tem uma juventude cristocêntrica. Então, o discipulado é que vai fazer isso, colocar Cristo no centro das suas aspirações, no centro das suas prioridades. Então, nós precisamos investir no discipulado. Aí se soma a essa lassidão da juventude os pecados, né? Que hoje são tecnológicos. Na minha época, uma revista pornográfica era na banca, tarja preta, não tinha como ter acesso. Hoje não, um clique. Então mudou muito. Um clique você tem um universo de pornografia. A pornografia ela é um apelo forte para a juventude de hoje. Muito forte. Hoje nós enfrentamos... eu trabalho com juventude o tempo todo e o grande inimigo, né, a combater, a grande dificuldade da juventude hoje é essa. Um dia eu estava atendendo um jovem e ele falou, pastor, tenho dificuldade, eu fecho o olho, só vejo mulher nua e não sei o quê. Eu falei, vem cá, meu filho, vamos conversar. Primeiro, não olhe para minha mulher. Segundo, o que você está vendo? E aí ele foi me mostrar. Foi falar o que ele estava vendo. Era impossível não ter uma postura dessa. Então, isso o quê? Esses pecados, que eles acabam sendo domésticos, eles insensibilizam para as coisas de Deus. Então, é o que nós vemos, uma grande insensibilidade para a oração, uma grande insensibilidade para a leitura da Escritura, para congregar, que é razão de quê? De um coração endurecido pelo pecado. Por isso, assim, eu bato duro. Entendeu? Quando o pessoal não fala assim depois do domingo, eita, pastor, não foi hoje, foi até tranquilo, eu já fico preocupado. Será que eu preguei o evangelho mesmo? Não ofendeu ninguém? Saíram alegre? Eu fico triste. Vocês estão saindo alegre. Dia desse eu estava pregando, falando coisas sérias lá na igreja, e os jovens rindo. Eu falei, estou falando contra você. Você está rindo? Era para você estar. Então era para a gente estar pranteando, chorando, e a gente está. Eu acredito que é isso, viu? Vencer esses pecados aí para que haja mais sensibilidade para as coisas de Deus. Todo mundo já fez as perguntas aí, eu não sei nem o que perguntar também, né? Mas deixa eu perguntar também. Tem alguma sugestão aí de pergunta aí para me fazer aqui? Porque a cabeça já foi. Não, pastor, mas enfim, a gente tem estudado um livro também com nossos jovens lá na Mocidade, Questões Éticas da Atualidade. E diversos assuntos
meio que polêmicos, a gente tem tratado lá, pena de morte, suicídio, como tratar esses assuntos no meio cristão, como se portar. E um dos assuntos que particularmente me deixou, não preocupado, mas é uma realidade que tem acontecido, né? E tem ficado forte cada dia mais. É a questão da homossexualidade nas igrejas. E, assim, a gente vê no inteiro dos tempos, tipo, o século XXI hoje está parecendo que vai estar indo piorando as coisas. Essa questão de homossexualidade, o pastor falou aqui também. E como se portar, como tratar esse povo assim, homossexual. A gente vê nas universidades também horrores de pessoas que já estão assumindo e nas próprias igrejas mesmo já estão começando a aparecer. Já vi casos que na igreja mesmo já estão aparecendo pessoas que às vezes está tranquilo, mas às vezes chega ao ponto de chegar a confessar. Entendeu? Eu já soube de alguns casos desse tipo. E como tratar esses assuntos e como tratar essas pessoas que se veem nesse pecado. Esse é um assunto delicado e que realmente está presente hoje, né? É algo arquitetado. O movimento homossexual, ele não é aleatório, ele é organizado, ele é arquitetado para quebrar as nossas resistências. Então, isso não começou agora. As televisões começaram a veicular isso já há muito tempo. E eles começaram com o homossexualismo feminino, porque eles sabiam que o homossexualismo masculino ele é mais agressivo. Então, de pouco eles... Hoje já tem na TV, mas antes não tinha. De pouco eles foram quebrando a nossa resistência, né, de pouco a pouco. Então, um tema importante a ser tratado a respeito disso é a questão familiar. Por quê? Segundo a cosmovisão bíblica, ninguém nasce gay. Deus não faz gay. Deus faz homem e faz mulher. O comportamento homossexual, ele é adquirido. Normalmente, quando você conversa com homossexuais, eles ou tiveram uma experiência de abuso sexual na infância, ou houve uma mãe muito manipuladora e um pai omisso, e distorceu a percepção de sexualidade dessa criança. O fato é que houve algo que aconteceu que ele passou a ter um comportamento homossexual. Então, trabalhar a família é algo muito importante. A igreja trabalhar. A própria maneira, né, das mães tratarem os filhos, tratarem as meninas. Antigamente as crianças brincavam, as meninas brincavam com a Barbie para aprender a ser mãe, para cuidar de um bebê, etc. Hoje ela quer ser a Barbie. Mudou muito. E pior é quando o menino quer ser o Ken, aí lascou. Que é o que está acontecendo. Então é importante trabalhar a cosmovisão bíblica na família, né, dos pais cuidarem dos seus filhos. Então, às vezes eu me preocupo, eu vejo mães que elas estão cuidando de homens como fossem mocinhas. Irmãos, Deus fez o homem com instinto de caçar, de prover, de exercer liderança. Deus fez a mulher para ser protegida, né, para cuidar da sua ninhada. É essa a visão bíblica que nós temos. E nós mudamos muito isso. É uma sociedade secularizada, materialista, que terceirizam os filhos, ou para avô, ou para outras pessoas, né, pagam outras pessoas para cuidar dos filhos, porque querem um orçamento maior, e o preço é caro. O preço nós estamos vendo aí nessa geração, hoje, que é uma geração, hoje se fala na Europa da masculinidade suave. Não existe isso, irmãos, masculinidade suave. Homem ajuda na casa? É claro que ajuda, como homem. Homem lava a louça? É claro que como homem. Ele quebra alguns copos e molha a cozinha toda. Se for muito jeitosinho, está errado. Então, assim,
É o jeito de criar os filhos, né? É o pai que leva o filho para fazer uma casa na árvore, que ensina o filho a andar de bicicleta. Anda direito, rapaz, anda igual homem. Homem anda direito. Né? Então, o pai que está monitorando, principalmente quando você percebe o filho meio confuso na identidade, ele tem que ser monitorado. Ele tem que ser ensinado a ser homem e as mulheres têm que ser ensinadas a serem mulheres. Então, não existe isso de que homem e mulher são iguais. Não são iguais. Eu fico vendo no pátio da igreja, depois do culto, a roda de mulheres conversando. Elas falam ao mesmo tempo. Assuntos diferentes. Todas entendem. Aí eu olho a roda do homem, só um fala e o resto fica. Se mais de um falar, não dá. E a roda do homem acaba rapidinho. Da mulher, ó, elas falam de um culto que durou 1 hora, elas falam 4 horas. Mulher vai no banheiro, vai tudo junto, conversando. E tal, e tal. Homem vai no banheiro sozinho, se for junto. E ele vai lá no mictório, tem uma distância de segurança, ó. Não pode encostar muito. Então, esse papo aí de homem ser igual a mulher, não é não. Não é, porque senão vai minando nas crianças o comportamento difuso e duvidoso a respeito da sexualidade. O meu filho, um dia, eu estava indo para o acampamento com a minha esposa e meu filho no carro, e aí ele falou assim, eu tenho uma coisa para falar, mas eu não posso. Como assim, filho? Ele, não, pergunta a tia da escola. Ué. Aí eu sei que a mãe dele sabe arrancar as coisas, eu falei, você conversa com ele, a gente tem que saber, né? Aí ela conversou, ele foi falar que uma amiguinha deu um beijo na boca dele. Aí ele estava, falei, não, filho, vem cá. Glória a Deus, uma mulher beijou você. Certíssimo! Mulher gosta de homem, homem gosta de mulher. Só que não é o momento. Aí, imagina você chega lá para o seu filho e diz, não pode, não faça. Aí ele, não vai entender. Você inibe a masculinidade dele. Não é? Às vezes o menino quebra uma cadeira, quebra alguma coisa. Homem não faz isso, você inibe a masculinidade dele. Você fala, homem é forte, homem quebra mesmo, homem é caçador, homem é predador. É isso mesmo, filho. Só que você tem que aprender a dominar a sua força. Entendeu? Meu filho gosta de porradinha. É 10 horas da noite, quando eu estou cansado, ele quer porradinha. Então tem hora que você tem que dar um soco mais. Ó. Sentiu a força do homem, moleque? Não pode ficar com mimimi, não. Então, é isso que tá faltando isso. Minha opinião. Não só minha. De muitos pastores. Né? Uma criação muito suave dos meninos. Né? Não ajudam em casa. Você quer saber o que é o caos? Vai no quarto das crianças, é um caos. Eles não ajudam a mãe. Lá na minha casa, minha mãe me criou, a vara tinha 3 metros, ela nem corria, só fazia assim, ó, pá! Hoje não pode. Porque menino tem síndrome disso. Síndrome não sei de quê. Um dia eu encontro uma roda de pastor, a gente conversa, o pastor falou assim, a gente não pode usar o não para os filhos, traumatiza. Eu falei, então rasga os 10 mandamentos da sua Bíblia, rapaz. Porque lá é não, não, não e não. Não pode mais falar não. É menino com síndrome de ausência. O que é síndrome de ausência? Pelo amor de Deus. Criaram tantas síndromes. A psicologia pop vende muito, irmãos. Isso é uma mentira, um engodo. Eles criam doença para vender remédio. E os pais estão... Pai dando Ritalina para o filho. Isso é um absurdo, tinha que ser preso. Tá? Artigos científicos que falam a Ritalina vai ser a causa de genocídio no mundo. Genocídio. Ritalina mata. Sabe? Seu filho é agitado, discipline ele. O remédio é o da Bíblia, irmãos. Não mudou, não. Vara. Vara. Não mudou. Podem falar o que quiser os psicólogos. O Estado não tem que intervir na minha criação do meu filho.
O Estado tem que cuidar de outra coisa, não lá entrar dentro de casa e falar o que eu tenho que fazer, como pai. Então, está faltando isso, princípios bíblicos na criação dos filhos. Então, tem que começar a trabalhar cedo, um menino já pode ajudar a mãe em casa. Como eu falei, lá na minha mãe, sexta-feira era sexta-feira 13, toda sexta, porque tinha que cuidar de tudo, tinha que fazer faxina, tinha que lavar o banheiro, e minha mãe falava, faz, mas faz como homem, rapaz. Então, falta isso. Não é? Esses meninos choram por tudo, não pode falar um spoiler que já está chorando. É um mimimi violento. Homem não fica chorando por qualquer coisa, irmãos. Tem que ensinar isso para o seu filho. Jesus não chorou na cruz, não. Ele chorou quando morreu o amigo dele, Lázaro. Ele chorou por ver a multidão sem pastor. Ele chorou entrando em Jerusalém, vendo aquela cidade perdida. Mas homem não fica, homem sensível. E tem mulher que alimenta esse tipo de homem, que é o pior, que é esse tipo de homem. Sabe qual é a tentação do homem? É a pornografia. Da mulher, romance. Fica vendo romance, aí olha pro marido e tu não é igual, não. Ah, não, eu queria um desse, de Hollywood. Richard Gere, queria esse e tal. Aí, isso é uma tentação, acaba com o casamento. Sabe esse homem meio mulherzinha, que está sendo exaltado hoje? Esse é o problema. E a gente precisa voltar ao clássico, ao antigo. É a nossa esperança. Esse negócio de moderno, você já desconfia. Apareceu moderno na frase, já fica com medo. Arte moderna. O que é arte moderna? Pelo amor de Deus. É isso aí que a gente está vendo? Pessoal, quase pelado no chão, com folha, se molhando. Isso é arte, irmãos. Que arte? Só tem arte clássica. Tem que voltar atrás mesmo, não tem jeito não. É a mesma coisa, a gente tem que pautar na Escritura. Ela diz como é que cria homem, como é que cria mulher. A Bíblia ensina até como é que você vai no banheiro. Tem que lavar as mãos depois de sair do banheiro. A Bíblia ensina. O problema é que a gente está deixando ela de lado, né? E o preço é caro. Então, como tratar esse tema? Familiarmente. Isso aí é uma questão de família. Trabalhar. Os que têm sentimentos homossexuais têm que ser honestos, de chegar e procurarem ajuda. A igreja tem que ser paciente e misericordiosa para ter pessoas assim em processo de recuperação. E o que eu acredito que muda é o aconselhamento bíblico pastoral. Bíblico, não psicológico. Você vai lá no psicólogo e vai falar, solta a franga, meu filho, fica à vontade. Não. A Bíblia ela vai falar assim, tem que matar o eu. Tem que matar o seu desejo, a sua carne, né? Então, o caminho é duro. Esse é um caminho que ele vai piorar. Hoje, inclusive, falar de homossexualidade é um atraso. Hoje é o poliamor. Vocês viram aí, o PCdoB entrou com um projeto de lei para ter poliamor no Brasil. Teve um cara aí no Nordeste que entrou na justiça para casar com uma jumenta. O poliamor é isso. Você ama quem você quiser, um ou dois ou três ou quatro, até defunto você pode amar. Tem problema. Né? Os pedófilos querem reconhecimento também, eles querem que a pedofilia seja uma opção sexual e não um crime. A coisa vai piorar. E a igreja precisa estar preparada. E o estandarte da igreja, irmãos, é a Escritura. E cada vez menos temos igrejas bíblicas. Cada vez menos temos isso aqui, um tempo separado para refletir no que a Escritura ensina. Então, vamos nos munir da Escritura. Ela é a nossa esperança. Desculpa, me delonguei. Pastor, nós vemos muito hoje nas igrejas as panelinhas, né? As divisões entre as mocidades. Às vezes até mocidades até pequenas, mas que se dividem. E aí eu gostaria que o senhor nos desse um conselho para que nós possamos realmente ser unidades, né, dentro das nossas igrejas, ter comunhão uns com os outros verdadeiramente. Então eu gostaria que o senhor nos desse um conselho acerca disso. Esse é outro tema difícil, né, as panelinhas, mas é falta de maturidade. Você se relacionar só com quem você tem afinidade, só mostra que você é uma criança, né?
em Cristo, né? Paulo tratou da igreja mais complexa que existiu no mundo, que foi a igreja de Corinto. Tinha de tudo naquela igreja. Toda vez que eu estou meio triste assim com a igreja, eu falo, ô rapaz, eu estou bem, olha Paulo. Estou bem aqui na minha igreja, estou tranquilo. Porque lá teve todo tipo, toda natureza de problema na igreja. E um deles era os grupos divididos, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. O pior grupo era o grupo de Jesus, mais espiritual. Então, é humildade, né? É muito difícil. Quem opera a unidade na igreja é o Espírito Santo. E quem quebra somos nós. Então, eu acho que trabalhos como este aqui, de trabalhar, de refletir sobre a maturidade cristã, à luz da Bíblia, é o que vai resolver isso aí. E cada um assumir o seu papel de não ser um promotor de grupos na igreja, de crescer em Cristo, porque isso é só sinal de maturidade, é investir em Bíblia, nas Escrituras, né? Nas igrejas. Eu vejo isso, a gente prega a Bíblia, mas não canta a Bíblia, muitas vezes. Nós ouvimos o pastor pregar sobre as Escrituras, mas quando a gente sente ansiedade, aí corre para psicólogo, corre para remédio. Ansiedade é pecado, não é doença. Está na Bíblia. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se fosse doente, a Bíblia ia falar, não andeis, não fiquem doentes. Como é que eu não fico doente? Então, falta o quê? Viver a Escritura. Hoje o problema da igreja, irmãos, é o cristianismo superficial, nominal. Isso mata a igreja. Não foram os neros que quase destruíram a igreja. A igreja resistiu os neros. A igreja resistiu os ataques externos. O grande problema da igreja são os internos. E um deles é esse. Essa fé tão superficial que aí faz grupos, não tem maturidade. É difícil você pastorear uma igreja assim que é imatura. Então, o que a gente tem que fazer na igreja? Trabalhar com ela as Escrituras para que a igreja crie uma mentalidade bíblica e assim ela passe a resolver os seus problemas biblicamente. Então, tem um conflito na igreja, se eles são maduros, eles vão resolver biblicamente. E como é que é biblicamente? Vai lá e fala com teu irmão. Não deu certo? Leva testemunha. Não deu certo? Leva para a direção da igreja. Não deu certo, aí é pagão. Existem os passos. Mas o que a gente faz? A gente tem problema com o irmão, isola esse irmão, fala mal dele. Então, isso é imaturidade. Ou seja, é tratar dos problemas sem obedecer o que a Bíblia diz. Então, nós estamos na igreja semanalmente, mas não conhecemos a Bíblia. Essa é a verdade. E precisamos criar essa mentalidade. Eu acho que uma igreja bíblica, ela não terá grupinho. Com certeza não terá. Se ela for regida pela Escritura, né? Se ela cantar as Escrituras, se o aconselhamento é na Escritura, se os sermões, eles são Escritura, porque hoje é raro uma igreja que o pastor prega a Bíblia. Vocês sabiam? Ele usa a Bíblia, mas não prega a Bíblia, não. É raro uma igreja bíblica. Muito raro. Então, assim, de tudo que a gente falou, em suma é Escritura. É o mapa, é a direção, é o nosso guia, é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática. É fé, porque nós cremos, e prática, porque a gente vive o que crê. Então, o que falta numa igreja dividida é Bíblia. É o que eu penso. Tá certo? Mais alguma pergunta? Algum insulto? Não tem problema não. Ok, eu acho que uma pergunta só para fechar aqui, uma vez que tem representações de jovens, temos os músicos aqui, toda a mocidade, nós temos a força do jovem querendo engajamento na área musical. Pastor, o que você poderia deixar de desafio para o grupo que quer se envolver e desenvolver a musicalidade, o louvor e essa completude dentro da adoração ao Senhor? Fantástico. Eu sou musical, eu gosto. Eu tenho um ministério de louvor abençoado na igreja. Gostei muito de vocês.
continuem assim. Tem um salmo que diz assim: cantai ao Senhor com arte e com júbilo, com técnica e com espiritualidade. Não é? Então, o conselho que eu dou é esse: toquem bem, cantem as escrituras, não canta abobrinha não. Canta igual aqui, ó, só Bíblia que eu vi. Fico feliz, eu conheço o pastor Reginaldo, é um pastor fiel. Então, só Bíblia, tem que cantar Bíblia, gente. Então vocês estão cantando muito bem. Invistam nisso, né? Lá eu tenho uma escola de música, eu acho que toda igreja tinha que ter uma escola de música. De todo mundo tocar, todo mundo ter contato. O povo de Deus é musical. Você olha para a Escritura e vê o povo. Salmo 150, todos os instrumentos. O meu sonho é ter na igreja uma orquestra. É um coral infantil. Já falei lá. Nós trabalhamos a musicalização infantil na igreja. Mas eu queria um coral infantil, uma orquestra, todo mundo cantando. Mas não é só cantar e não é só tocar. É fazer com arte. Igual vocês estão fazendo. Então, mais uma vez, é a Escritura pautando o que a gente canta. Pautando o que a gente prega. Pautando como a gente vive. É a igreja cristocêntrica. Cristo é o centro do culto. Eu não tenho que cantar que eu estou me sentindo bem, que eu vou vencer, que eu vou prosperar. Eu não tenho que cantar sabor de mel, não. Vingança, sabor de mel, não. Não tenho. Eu tenho que cantar o quê? Sobre Jesus, sua pessoa, sua obra, seu ensino, sua morte, sua ressurreição. Quer falar de você? Fala que você é um miserável pecador. Que você era cego, perdido, nu, e que Jesus foi lá e resgatou você. Quer falar de você? É isso. Então, canções cristocêntricas, sermões cristocêntricos produzem crentes cristocêntricos. Agora, se a gente cantar abobrinha, vai ser fraca essa igreja. Pode ter gente, porque vai ter, né? Vai ter, com certeza. Se a gente fosse uma igreja antropocêntrica, talvez a gente teria 10 vezes a quantidade de pessoas aqui no retiro, com certeza. Mas é esse o objetivo? Jesus nunca induziu as multidões a segui-lo. Pelo contrário, ele desencorajou. Quando a multidão ia atrás do pão, ele falava: não vou dar pão para vocês não, pode ir embora. Então, ser crente na multidão é fácil. Então, assim, a questão da música é vital na igreja. É esse investimento. Fazer bem feito é para Jesus. Um dia eu estava numa igreja presbiteriana, teve uma reunião, e era meia-noite. Aí começou a chegar jovens. Aí essa igreja é bem grande, ela tem 2.000 membros. Muito jovem, meia-noite. Eu cheguei lá, falei: o que vocês estão fazendo aqui meia-noite? Aí tem reunião de oração, vigília. Aí ele: não, nós viemos ensaiar, pastor, é um ministério de louvor. A gente só tem tempo meia-noite. Eles ensaiam até as 3 da manhã. Eu fiquei impressionado. Entendeu? Por quê? Para fazer bem feito, é para Jesus. Não tem esse negócio: é para Deus, vamos fazer aqui como a gente puder. Não. Então, arte e júbilo. Com arte e com júbilo. Bem feito. É isso que a excelência é que cativa, né? Que traz mais pessoas. A seriedade do trabalho. Então, invistam. Eu acho que vocês estão no caminho. No caminho. Então, obrigado, pastor. Irmão Manuel, pode chegar aqui à frente. Irmão Manuel, diácono lá da nossa igreja, Esperança. Ele vai orar pelo pastor Fábio, pelo ministério dele, e pela bênção que já tem sido aqui no nosso meio, e orar também pelos líderes das igrejas aqui do Vale representadas. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos pela Tua bondade para conosco. Somos gratos, meu Deus, por este evento aqui, onde cada jovem tem ouvido da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Fábio, pela mensagem edificante e muito instrutiva, ó Deus, para os nossos jovens. Queremos pedir a Tua bênção, Pai amado, sobre a vida de cada um desses irmãos que se encontram aqui, cada liderança dessas mocidades aqui do Vale. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai amado, esteja trabalhando no coração de cada um deles, cada um, ó Deus, dessas igrejas, para que venhamos, ó Pai,
viver de modo diferente. Nós sabemos que a nossa sociedade está completamente contaminada pelo pecado, por uma visão completamente distorcida da Tua palavra. E nós pedimos, Pai amado, que sejamos, como a Tua palavra diz, que a Tua igreja é a coluna e baluarte da verdade. Que possamos, Pai amado, manusear bem a Tua palavra, fazer com que as pessoas ao nosso redor percebam Cristo em nós. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que temos aqui de aprender a Tua palavra e nos ajuda a praticar no nosso dia a dia. Te peço isso, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. As palavras finais, as últimas orientações aí que o irmão Lucas queira dar.